Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal de estudo da Bíblia, canal Teologia Adventista. Eu sou o pastor Anderson e é um prazer receber você aqui para juntos estudarmos a lição dessa semana. Estamos com a nova lição, estamos trabalhando com esse guia aqui, o livro de Salmos. Estaremos nesse trimestre aprendendo sobre o livro de Salmos, abordagens bem especiais, bem profundas com respeito a esse livro, com respeito aos salmos que nos levam mais diretamente para perto de Deus. Eu agradeço a sua parceria, o seu apoio, as mensagens que você tem deixado aqui e quero dizer para você que eu estou muito feliz por estarmos juntos caminhando nesse novo ano, a partir dessa lição, aprendendo mais e mais coisas sobre a Palavra de Deus. Eu aproveito aqui para pedir você que continue acompanhando conosco os vídeos, continue deixando o seu like, continue compartilhando os vídeos para as pessoas que você ama. Se o conteúdo está sendo relevante para você, coloque aqui o que você achou interessante, que você aprendeu na lição, o que você gostaria de compartilhar, coloque o seu pedido de oração, deixa aqui para nós. Nós gostaríamos de saber o que você está achando, gostaríamos também de entretermos esse diálogo entre nós e você. E eu continuo dizendo, nós estamos sempre orando pelos seus pedidos, e quando eu digo nós, eu falo eu e minha família, tá certo? Outro dia nos comentários alguém me perguntou assim, se eu realmente era pastor da Igreja Adventista, e eu aproveito aqui para dizer sim, eu sou pastor da Igreja Adventista, eu me formei no final do ano de 2018, fiz bacharel em Teologia, ali pela Faculdade FADBA, que era o antigo IAN, ali na Bahia, e desde então eu exerço o ministério pastoral, já fui pastor distrital e hoje eu atuo como pastor educacional, sou formado também em pedagogia. É uma alegria muito grande podermos trabalharmos juntos esses temas teológicos aqui através do nosso canal. E hoje nós vamos estudar a lição de número 2, Ensina-nos a orar. Esse título é muito sugestivo, muito interessante, porque nos fala sobre a oração e a importância da oração. Aqui o verso para memorizar é um texto de Lucas 11, verso 1, que diz: Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou os discípulos dele. Interessante, não é mesmo? Você já parou para pensar neste texto essa semana? Já parou para pensar sobre esse texto de Lucas 11, verso 1? Jesus será que pregava bem? Com certeza, Jesus é o maior pregador. As palavras de Jesus com certeza penetravam mais profundo da alma dos seus ouvintes. Mas, no entanto, nunca vemos na Bíblia registrado algum discípulo, algum servo de Jesus pedindo que eles ensinassem a pregar como ele pregava. Não está registrado: Senhor, ensina-nos a pregar como tu pregas, e isso ajunta multidões. O Senhor faz com que as pessoas sintam que o coração delas está sendo lido por ti. Nós queremos pregar assim. Nós não vemos em lugar nenhum. Você acha que Jesus curava e era interessante a maneira como ele curava? Com certeza, era incrível a maneira que Jesus abordava as pessoas, removia ali os espíritos malignos, como ele curava as pessoas das enfermidades. Mas não vemos em nenhum lugar na Bíblia os discípulos perguntando ou pedindo a Jesus: ensina-nos a curar e a expelir demônios como o Senhor faz. Nós não vemos isso, mas nós vemos aqui eles pedindo: Senhor, ensina-nos a orar. Por quê? Porque Jesus tinha uma vida de tão profunda comunhão, de profunda oração a Deus, que os discípulos ficavam impressionados. Eles entendiam então que a vida de sucesso de Jesus estava totalmente ligada com a comunhão e com as orações que ele tinha com o Pai. A resposta para aquela vida de sucesso, para aquela vida de paciência, de amor abnegado, de entrega total, só podia ser razão, fruto, resultado de uma vida de oração. Então os discípulos, eles dizem: Senhor, nos ensina a orar como tu oras, porque eles entenderam, se nós aprendemos a orar como Jesus ora, nós aprenderemos sim a pregar como ele prega. Se nós aprendemos a orar como Jesus ora, nós aprenderemos sim a expelir demônios como ele expele. Se nós orarmos como Jesus ora, nós poderemos sim falar para as pessoas e o coração delas irá arder quando falarmos. Se nós orarmos como Jesus ora, nós sim poderemos curar
como Jesus cura as pessoas. Era isso que eles entendiam. E foi realmente isso que aconteceu no futuro, não é verdade? Quando eles então foram deixados por Jesus, mas receberam a atuação do Espírito Santo, era um homem indoutos, né? Era um homem que não eram eruditos, não tinham assim nenhum estudo acadêmico, eram pessoas simples, eram pessoas leigas, eram pessoas voluntárias na pregação do Evangelho, mas Deus os usou poderosamente. Eu sou aqui pastor, formado em teologia, estou aqui estudando esses assuntos com você, mas na Igreja Adventista do Sétimo Dia, os pastores não detêm conhecimento para si. O conhecimento está à disposição sua. O conhecimento está disponível a você, a todo aquele que for humilde, todo aquele que quiser buscar conhecimento. Os livros estão aí para que você leia, para que você mergulhe na leitura e aprenda a Bíblia, o Espírito de Profecia. Existem alguns livros também teológicos que você pode consultar. E inclusive eu deixei aqui alguns em PDF aqui na descrição do vídeo. Você pode clicar no link e baixar ali da nuvem para que você possa se utilizar dele também, caso você queira conhecer um pouco mais desses assuntos, tá certo? A obra de Deus ela será terminada por leigos, por pessoas simples e humildes, que são pessoas fervorosas, pessoas de dedicação, que estudam realmente a Bíblia com amor, com afinco, com zelo. Essas pessoas irão terminar a obra. E é por isso que você precisa estudar a palavra de Deus, você precisa conhecer mais a lição da Escola Sabatina, você precisa conhecer mais a sua Bíblia, o que está registrado no Espírito de Profecia, porque na verdade foram profetas inspirados por Deus que deixaram esses conhecimentos para nós. O próprio Deus utilizou esses seres humanos, utilizou essas pessoas, como Ele quer utilizar a mim e quer utilizar a você na proclamação da obra de Deus, tá certo? Eu notei algumas coisas aqui para nós começarmos então a nossa lição. Os Salmos, eles nasceram da vida. Os Salmos na verdade, a exposição de experiência de pessoas que viveram ao longo do tempo passado, que trazem para nós ensinamentos proféticos, que trazem para nós ensinamentos atuais. Nós sabemos que a Bíblia ela registra histórias, ela registra questões sapienciais, tem livros sapienciais, livros históricos e livros proféticos. Os livros históricos contam sobre o passado do povo de Israel, como Deus libertou, como Deus cuidou, como Deus proveu o povo, tudo aquilo que eles precisavam durante o tempo que eles estavam em peregrinação. E nós vemos os livros sapienciais, são aqueles livros de sabedoria do povo, pelo aquilo que eles estavam passando em sua vida no presente. Então, os livros históricos contam histórias passadas, a providência, a mão de Deus, e os livros sapienciais são livros de sabedoria, como o livro de Provérbios, como o livro de Eclesiastes, o livro de Salmos, livros como Jó, livros que demonstram sabedoria que eles viviam de experiências presentes. E os livros proféticos, revelações de Deus com o futuro. E o livro então dos Salmos, ele tem dois objetivos primários para nós. O primeiro objetivo que o livro de Salmos tem para nós, e nós veremos isso em todo o trimestre, primeiro, uma abordagem de uma explicação assim, trazendo informações do lado de fora do livro de Salmos, de informações de como surgiu o livro, de qual é a melhor forma de fazer uso deste livro, como ele chegou até nós. Tudo isso é uma abordagem vendo os Salmos pelo lado de fora. E o segundo objetivo que tem o livro de Salmos, abrir novas janelas onde os Salmos poderão ser meditados e observados do lado de dentro. Você, como real adorador, como servo de Deus, poderá adentrar, escavar, pesquisar o livro de Salmos e fazer deles uma oração. E é isso que diz aqui, no parte de sábado. Entre os cristãos parece prevalecer uma crença de que apenas a oração espontânea, não aprendida, seja a verdadeira oração, mas as orações que foram registradas e escritas aqui na época dos antigos escritores da Bíblia, que ficaram muitos e muitos séculos lá atrás, eles servem para nos conectar com Deus. Você é uma pessoa que quando está angustiada pode sim buscar os salmos em que o salmista demonstra angústia e encontrar ali as melhores palavras para você se apresentar diante de Deus, apresentar os seus sentimentos, a sua experiência, e também você vai encontrar ali conforto, ânimo, fortalecimento. Você vai entender mais completamente a pessoa de Deus e vai também se compadecer das ideias. E você vai entender
os sentimentos que o autor tinha. Então eu notei algumas coisas aqui. Só uma pequena parte de Salmos está em Salmos. Pastor, como assim só uma pequena parte de Salmos está em Salmos? Olha, existem muitos tipos de poesias de Salmos que existiram muito antes dos Salmos ser composto, ser organizado por Esdras e por Neemias. Por exemplo, existem salmos como o Cântico de Miriam, o Cântico de Moisés, o Cântico de Ana. Então a maior parte dos salmos está espalhado por toda a Bíblia. Salmos que são salmos antes dos salmos, como o de Moisés, de Ana, de Miriam. Temos os salmos depois dos salmos, os Cânticos de Maria, Cânticos de Zacarias, quando ficou sabendo que seria pai de João Batista, aquele que iria preparar o caminho para o Salvador. O Cântico de Simeão, Cântico de Maria, os cânticos das primeiras comunidades cristãs que Paulo ele ajuntou, conservou esses cânticos, essa abordagem, esses salmos, organizou e preparou isso dentro das cartas que ele envia agora para as igrejas. Então Deus colocou um livro de orações, salmos, no centro da Bíblia, não apenas para nos mostrar como o antigo povo de Deus orava, mas também para nos ensinar como podemos orar no presente. Nessa semana veremos como os salmos ajudaram os fiéis a atravessar jornadas da vida e a crescer no relacionamento com Deus. Então se lembre disso. O livro de Salmos é um livro de orações, é um livro de hinos, é um livro profético, é um livro que conecta você diretamente com Deus, lhe ajudando a melhorar o seu relacionamento com o Senhor. E ele é um salmo também que tem visão teológica, mas também porque pode enriquecer e transformar nossas orações individuais e em comunidade. Orações que eram feitas individualmente e orações que podem ser usadas ali na comunidade, na igreja. Vamos à parte do domingo que diz promovendo o uso de salmos na oração. Nós precisamos ter tempo para orar. Um tempo. Jesus orava pela manhã. Você pode ver isso em Marcos capítulo 1, verso 35, onde fala que Jesus ele tinha um momento na madrugada onde acordava, ele ia para um local especial, ele orava. Então, primeiro, temos que ter um tempo para orar. Temos que ter um local para orar. Jesus gostava de orar em meio à natureza, ali nas montanhas. Eu costumo dizer que Jesus era um homem das montanhas e das praias. Nas montanhas ele se encontrava com Deus e na praia se encontrava com o povo. Nas montanhas ele via Deus e nas praias as pessoas viam Deus nele. Ali nas montanhas, Jesus falava com Deus. E ali nas praias, Deus falava com o povo através de Jesus. Você quer ser uma pessoa também das montanhas, das praias? As praias são locais bonitos para se estar. Mas nós que somos cristãos, precisamos estar nas montanhas. Não digo montanhas no local literal, eu preciso ir para o monte para orar. Você pode fazer qualquer local o seu monte, enquanto você lava a louça, enquanto você dirige o carro, enquanto você limpa a casa, enquanto você faz a sua caminhada, enquanto você toma banho. Sim, você pode fazer vários locais, mas você também tem que ter um local especial para você orar de forma mais profunda como orava o salmista. Pastor, quais são as dicas para nós para oração? Uma dica muito importante para a oração é que você, ao se ajoelhar para orar, ou para fazer a sua oração, de que forma for no pensamento, eu aconselho você a orar em voz alta. Porque muitas vezes acontece que você vai orar, eu vou orar, e nos perdemos ali na oração com os nossos pensamentos, porque oramos apenas no pensamento, começamos a recordar de coisas e preocupações, e quando pensamos que não, ou dormimos ali enquanto estamos orando, ou a nossa mente divaga em muitos assuntos, em muitos pensamentos. Então, um ponto mais importante é ore em voz alta, porque enquanto você ora em voz alta, isso faz com que você se concentre em suas palavras. Isso faz com que você também sinta o poder de Deus mais diretamente e você vai se sentir espiritualmente melhor. Outra coisa, né? Muitas pessoas falam assim, mas pastor, se eu orar em voz alta, o inimigo não vai ouvir minha oração e eu oro então em silêncio porque eu não quero que o inimigo ouça a minha oração. Irmão, não fique pensando assim. A Bíblia diz para nós que quando nós oramos em fervorosa oração em nome de Jesus, apresentando nossa oração ao Pai em nome de Cristo Jesus, o diabo e as hostes malignas tremem e não podem permanecer na presença de um servo de Deus que ora com fervor, com motivação, com garra, cheio do Espírito Santo de Deus. Então você quer expelir o inimigo? Mantenha-se perto de Deus, porque quanto mais perto de Deus você estiver,
mais longe o inimigo estará de você. Quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado. Agora, quanto mais perto do pecado, aí você vai estar mais longe de Deus, tá certo? Então, outra dica para ler os Salmos, porque provendo o uso dos Salmos na oração, não é isso? Então, trazendo dicas práticas aqui. Ler os Salmos colocando-se como o autor dos Salmos. Ao ler os Salmos, você se coloca como se, por exemplo, o Salmo de Davi, se coloca como fosse Davi ali fazendo oração. No momento que ele fala dele, coloca o seu nome. E ao fazer isso, sinta como se você estivesse dizendo aquelas palavras para Deus. E você vai notar como a sua vida espiritual vai melhorar em muito. Leia Salmo 105, verso 5, Colossenses 3,16 e Tiago 5,13. Qual é o lugar dos salmos na experiência de adoração do crente? Então, Salmo 105, verso 5 diz: lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios, dos juízos de seus lábios. Olhem só, lembrar das maravilhas que ele fez. Na oração, nós recordamos e damos graças ao Senhor, nós lembramos do que ele fez conosco no passado. Não precisamos temer o futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus nos dirigiu e nos guardou e nos protegeu, nos abençoou no passado. Esse é um texto do Espírito de Profecia, Ellen White escreveu. A Colossenses 3, verso 16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e com hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então você precisa ser instruído com aquilo que está escrito. E os salmos são palavras inspiradas por Deus. Davi foi usado por Deus como um profeta, nós falamos isso aqui na última lição, né? Louvando a Deus com salmos. Cante a Deus louvores que são assim, louvores mais sacros, louvores que levem a você mais profundamente a estar na presença de Deus, louvores que realmente demonstrem o sentimento do seu coração de pesar pelo pecado, orações e hinos que demonstrem realmente gratidão no coração por tudo que ele tem feito, principalmente pela salvação que vem de Cristo Jesus, pelo perdão dos pecados, pedindo a Ele que ajude você a renunciar àquilo que é mal. Um modo simples de introduzir os salmos na vida é dedicar tempo, cada dia, à leitura de um salmo, começando pelo Salmo 1 e seguindo de forma sucessiva, seguindo a ordem aqui do saltério, né? Qual é o lugar dos salmos na experiência de adoração do crente? A melhor resposta, a própria lição trouxe aqui, ações de graças, lamento, pelo lamento coletivo. Ainda que em Tiago 5,13 nós temos: está alguém entre vós sofrendo? Faça orações. Está alguém alegre? Cante louvores. Parafraseando e lendo esses textos aqui, nós notamos que o lugar dos salmos na experiência de adoração do crente é enquanto em tristeza, enquanto em aflição, enquanto doente, enquanto alegre, em qualquer circunstância, se você quer ser instruído, se você quer ser consolado, em todos esses momentos você pode utilizar os salmos para louvar a Deus, para dar gratidão, para render graças ao nome do Senhor e para estudar também sobre profecia. Muito bem, dito isso, vamos agora avançar para aqui algumas considerações. O segundo parágrafo. Primeiramente, leia cada salmo fazendo uma reflexão simples. Em seguida, ore. Refletir sobre os salmos envolve analisar diferentes aspectos dele, o modo como o salmista dirige a Deus e as razões da oração. É interessante fazer um adendo aqui. É muito importante que nós desenvolvamos reflexões próprias ao estudarmos o livro de Salmos. O que acontece muitas vezes é que nós nos contentamos apenas com videozinhos programados, né? Às vezes algum pastor, algum irmão que faz videozinhos ali de reflexivos, devocionais, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos no máximo, e nós de manhã acordamos naquela pressa, correria para sair para o trabalho e apenas pegamos ali um vídeo, um áudio que já está pronto, a meditação pronta, lemos aquele devocional pronto e nós mesmos não lemos a Bíblia, não refletimos no que a Bíblia disse, não tentamos aqui exercitar a mente para conseguir extrair por si mesmos as explicações mais claras, mais objetivas. Nós não degustamos o texto bíblico, não nos alimentamos propriamente dito. Eu costumo dizer que isso é um tipo de alimento miojo, ele é instantâneo, ele é pré-pronto, você rapidamente o prepara, você rapidamente o come, ele enche, mas ele não nutre. Ele não traz as vitaminas para o seu corpo.
É assim também quando você está acostumado muito a pegar o devocional, ler ali a meditação que foi feita e pronto, já li essa meditação, apenas li, saí correndo, ouvi aquele videozinho ali do pastor fulano, do pastor ciclano, enfim. Esses vídeos que estamos fazendo para você é para incentivá-lo a desenvolver a reflexão, a desenvolver o estudo profundo da Bíblia, levando a ter uma comunhão direta com o Senhor e não se contentar apenas com aquilo que é terceirizado. Você não pode terceirizar a sua vida espiritual, não pode terceirizar o seu conhecimento prático, porque é isso que realmente vale a pena. É através da sua comunhão com Deus que você vai ter a sua salvação e viver uma íntima, uma vida mais progressiva no caminho do Senhor, uma vida de abundante de zelo. Partindo para a parte de segunda-feira que fala confiança em tempos de crise, aqui nos sugere ler o Salmo 44 e pergunta: o que diz o Salmo 44? Esse texto é relevante para os crentes de hoje? Olhem só, o Salmo 44 ele é um salmo que foi escrito por Corá, os filhos de Corá, né? É uma oração sincera a Deus para que Ele intervenha e salve o seu povo. Um salmo que está conectado com o Salmo 44. Ao ler o Salmo 44 durante essa semana, pode ler também o Salmo 59 e o Salmo 89. Esses salmos estão correlacionados, né? Eles registram as suas experiências aqui, eles anotam a sua sinceridade. Então, o que diz o Salmo 44? Ele ensina-nos a orar com sinceridade. Ele nos ensina a cada um de nós expormos a realidade do nosso coração para Deus, a proferir, a mostrar para Deus a nossa experiência, o que realmente estamos sentindo, se estamos angustiados ou não, se estamos desanimados ou se estamos tristes, ou se estamos alegres, ou se estamos aflitos, ou se estamos preocupados com questões do futuro. Expressar honesta e abertamente os sentimentos, sem negar a experiência verdadeira. É isso que os salmistas falavam. Até quando o Senhor vai fazer isso comigo, né? Vamos ver aqui, Salmos 44. Vamos ler um trechinho. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por tuas próprias mãos desaposaste as nações e os estabeleceste, oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó, com teu auxílio vencemos os nossos inimigos, em teu nome calçamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Olha só, a confiança em tempo de dificuldade é o que é o título, né? E é exatamente isso que apresenta aqui o Salmo. Esse texto é relevante para os crentes de hoje? Sim. Você enfrenta dificuldades? E, claro, eu também. Nós enfrentamos lutas? Sim. Enfrentamos angústia no dia a dia? Corretamente. Todos nós passamos por momentos de angústia e de tristeza, e esses salmos nos levam a demonstrarmos perfeitamente diante de Deus quem somos. Não precisamos censurar ou negar nossa experiência quando estamos falando com Deus, porque ao falarmos com Deus, falamos como a um amigo. Mas preste atenção, meu querido irmão, nós conversamos com Deus como um amigo, mas precisamos lembrar a nossa posição diante do Senhor. Como Jesus mesmo ensinou a orar: Pai nosso que está nos céus. Lembre, Ele está nos céus. Coloque-se no seu lugar e saiba que Deus está no lugar dele. Nada de falar com Deus como se fala com alguma pessoa assim, de forma assim, sem respeito, sem reverência. Se dirija a Ele com respeito, com reverência, com amor, tá? Em seu coração. Ainda que pensemos que Deus nos trata injustamente quando o sofrimento nos atinge, não consideramos apropriado expressar isso na adoração pública ou na oração particular. Tá? Às vezes nós não expressamos o que pensamos com Deus, mas você pode expressar, é claro, com devido respeito e se colocando em seu lugar, lembrando o lugar de Deus. O Salmo 44, por exemplo, ajuda os adoradores a proferir sua experiência de sofrimento de forma livre e adequada. No passado, Deus fez grandes coisas para o seu povo, por isso expressa confiança em Deus e não no arco, não na força da espada, não na estratégia de guerra, não na habilidade apenas em manusear ali as armas. Quem deu a salvação, quem deu a vitória
foi Deus. É isso que apresenta aqui na parte de segunda-feira. Vamos para a parte de terça-feira, um salmo de desespero. Percebe que cada salmo ele fala de algo, né? Um salmo que expressa a confiança em Deus no momento de dificuldade, outro salmo que demonstra o desespero ali, e esse salmo que agora é abordado na parte de terça-feira é o Salmo 22. Ele também é um salmo que foi escrito por Davi, chamado de Salmo da Cruz. Por quê? Porque esse salmo, Davi parece falar de sua própria experiência, mas frequentemente analisamos termos aqui que nos levam o propósito messiânico desse salmo, das palavras, demonstrando ali, Jesus utilizou muito das palavras deste salmo. Deus meu, por que me desamparaste? É o que está aqui no primeiro versículo. Nós notamos que o Salmo 22 fala também que as pessoas que maltrataram Jesus repartiram suas vestes. Muitos outros momentos, o Salmo 22 fala daquilo que aconteceu com Jesus. Esse salmo ele é dividido em duas partes. Por exemplo, do versículo 1 até o versículo 21, ele apresenta queixas. E do versículo 22 até o versículo 31, gratidão a Deus por livramento. Pode ler o salmo durante a semana tendo como foco isso. Do verso 1 ao 21, ele apresenta queixas. Do verso 22 ao 31, ele apresenta livramento a Deus, gratidão a Deus pelo livramento que ele deu. Leia o Salmo 22, o que podemos aprender com esse salmo sobre confiar em Deus em meio ao grande sofrimento. Ao nos apresentar palavras para orar, os salmos ensinam a olhar para além da situação atual e pela fé ver o tempo em que seremos restaurados pela graça divina, olhar para além daquilo que nós mesmos estamos conseguindo enxergar. Outra coisa, os salmos nos permitem que os adoradores expressem seus sentimentos e a sua forma de pensar, porém não são deixados onde se encontram. Os adoradores são levados a abandonar seus fardos de dor, decepção, raiva e desespero diante de Deus e confiar nele, sejam quais forem as circunstâncias. Olhem só, os salmos querem levar você também a abandonar o desespero, a abandonar a raiva, confiar em Deus, a abandonar os fardos que você carrega e também abandonar os seus pecados. Ele é uma advertência para nós abandonarmos aquilo que é ruim, aquilo que é mal, aquilo que é pecado. Tá? Nós precisamos orar para que Deus nos ajude, precisamos apresentar esses pecados de forma verbal, pontuando um por um diante do Senhor. Então a resposta seria olhar além da situação atual, independente de como nós nos encontramos, nós precisamos apresentar isso para Deus. Nós notamos aqui no finalzinho também do salmo a mudança de lamento para louvor, observado em muitos salmos, é indício da transformação espiritual. Do meio dos salmos, como disse, a partir do verso 22, ele apresenta essa mudança. O que leva a essa mudança? Muitas vezes você está aflito, você está chorando, você não tem respostas para as suas perguntas, não existe saída e você está totalmente preocupado. E você começa a orar. A sua oração começa em lamento, em prantos, em choro, em dificuldade, mas enquanto você fala em voz alta, enquanto você se derrama aos pés de Deus, enquanto você abre realmente o seu coração e o seu íntimo para Deus, ali o próprio Espírito toma conta de você. Um aroma agradável de Jesus Cristo, ele permeia todo o ambiente e você vai sentindo paz. Aquilo vai tranquilizando o seu coração. É como se uma panela de pressão fosse aberta ali, fosse levantado aquele pino e fosse saindo aos poucos o ar. Aquela pressão vai sumindo, vai esvaindo. Aquele barulho, aquela agitação passa e você passa a sentir agora a calma, o suave Espírito de Deus pairando sobre a sua vida e sobre a sua mente. E você então sente vontade de louvar, de agradecer, de exultar o nome de Deus. É isso que acontece na vida dos salmos, né? A experiência com os salmos. Parte de quarta-feira, do desespero à esperança. Então, o salmo agora é o Salmo 13, ele tem apenas 6 versículos. Até quando, Senhor, esquecer-te-á de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, meu Deus, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, portanto me tem feito muito bem. Olha só que interessante, o Salmo 13 começa com um protesto, do verso 1 e o verso 2, é um protesto que o salmista faz a Deus. Esse também é um salmo de Davi, tá? Ele segue com uma oração, do verso 3 e o verso 4 é uma oração de Davi,
E ele termina com um louvor a Deus no verso 5 e verso 6. Então, protesto nos primeiros 2 versos, no meio ali, oração que leva ao louvor. Aquilo que eu falei agora há pouco, você começa ali protestando, eu não estou com vontade de orar, eu estou chateado, olha só o que aconteceu no meu dia, por que aquela pessoa me tratou assim lá no trabalho, E aí você vai protestando, mas daqui a pouco isso leva você à oração. Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou pecador, eu não sei lidar com as pessoas, eu sou fraco, eu sou falho, eu preciso de paciência, eu preciso de sabedoria, Senhor, me ajuda aqui, eu não sei como lidar com essas finanças desse mês, a conta está chegando, Pai, não sei como vou fazer. Eu não sei mais como lidar com essa criança, me fez passar ali um vexame na frente das pessoas, meu pai me ajuda a instruir, tá vendo? Você começa a mostrar o problema para Deus e depois você começa a apresentar a oração e então você sente que Ele está te ouvindo, que Ele demonstra a certeza que vai te ajudar. E aí você sente vontade de o louvar, assim como no Salmo 13. É provável que Davi tenha escrito esse salmo nas suas constantes provas, enquanto ele fugia ali das mãos de Saul, quando ele passava dificuldades, longe da família, longe de casa, morando em cavernas, por meio das florestas, vários anos fugindo ali daquele rei que ele queria causar mal. Então, em muitos momentos da nossa vida, nós passamos momentos que parece Deus estar distante. Mas lembre-se, não é Deus que está distante de você. Pode ser você e eu que estejamos distantes de Deus, porque quanto mais longe de Deus, mais perto estejamos do pecado. E quanto mais perto do pecado, nós ficamos longe de Deus, mas Deus nos abandona. Somos nós que abandonamos a Deus. E aí nós perguntamos, como que aconteceu isso? Por que tudo isso está passando comigo? É o que Salmo 13 apresenta, né? Ele apresenta primeiro lamento, depois apresenta confiança. Quais 2 estados de espírito vemos nesse salmo? Então é isso. Lamento e confiança. Que decisão trouxe a mudança radical na perspectiva do salmista? Então foi até contemplação do que ele apresenta. Embora o salmo comece com lamento e reclamações, ele não termina assim. É esse o ponto crucial. O salmo nos leva a escolher deliberadamente confiar no poder redentor de Deus. Os salmos são a palavra de Deus por meio da qual são transformados o caráter e as atitudes do crente. Você precisa ter as suas atitudes e o seu caráter transformado. E isso vai acontecer quando você passar a ler mais os salmos. Ellen White, ela diz lá no livro O Maior Discurso de Cristo, nos últimos capítulos, penúltimo ou último capítulo ali, não me lembro muito bem, ela diz que quem ora apenas por si mesmo está orando errado. Quantas vezes você e eu, às vezes, nós nos deparamos com nossas orações e vemos muitos pronomes possessivos, né? Eu, meu, minha, meu, eu quero isso, eu quero aquilo, preciso disso, preciso daquilo, a minha vida, os meus sonhos, os meus projetos. Essas orações são orações assim muito egoístas. Precisamos desenvolver nossas orações. Nossas orações precisam ser orações assim, onde sentimos que estamos totalmente longe de Deus. Precisamos pedir a Deus que Ele nos ajude a abandonar o pecado, que Ele nos ajude a nos sentir tristes e maus, nos sentirmos mal quando pecarmos, que Ele nos leve para junto dEle, que Ele nos mostre a verdade, que Ele se demonstre e se revele mais constantemente para nós a cada dia. Esse deve ser o nosso propósito primário e majoritário todos os dias. Parte de quinta-feira, restaura-nos novamente um Salmo 60, do verso 1 até o 5. Davi escreveu esse salmo durante a guerra com os edomitas. Você pode ler um pouco mais sobre essa história ali em 2 Samuel, no capítulo 8, principalmente ali no versículo 13, no versículo 14, você vai ver o desfecho da história ali em 2 Samuel, o que ele passou enquanto ele estava naquela guerra contra os edomitas. Algumas guerras ele ganhou, outras ele estava perdendo, mas de repente ele ganha novamente porque ele busca o Senhor. Leia ali 2 Samuel capítulo 8 e você vai entender bem. E ele escreve, então provavelmente ele escreve o Salmo 60 durante essa guerra. E aqui pede para que leiamos o Salmo 60, o versículo 1 até o 5. Ó Deus, Tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Tenho estado indignado. Ó, restabelece-nos. Abalaste a terra, fendeste-a. Repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses e nos deste a beber vinho que atordoa. Deste um estandarte aos que te temem para fugirem diante do arco. Para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Então aqui o título do Salmo na minha Bíblia é até oração em tempos de guerra. Você está vivenciando guerra, dificuldade em seu casamento, problemas lá no trabalho, problemas com o vizinho. Você tem enfrentado dificuldade para criar os seus filhos não lhe obedecem e você passa dificuldades.
Outros estão já grandes, estão já no caminho de vícios que você não sabe mais o que fazer. Você está preocupado porque o seu filho não encontra um emprego, momentos de guerra, uma luta do dia a dia, luta das experiências do cotidiano. Vá até o Senhor como Davi foi. Os salmos de lamento são entendidos como orações de pessoas que passaram por tempos difíceis como eu e você passamos hoje. No aspecto físico, no aspecto psicológico, talvez você enfrente uma depressão, talvez você está angustiado, profundamente triste por algo que aconteceu, perca de uma pessoa querida, você não sente mais vontade de ler a Bíblia, não sente interesse nas coisas espirituais. Busca o Senhor de todo o coração. É claro que você precisa buscar uma pessoa especialista para que possa te ajudar, um psicólogo, um psiquiatra que vai te ajudar. Não é pecado buscar as pessoas, não considere que buscar especialista dessa área vai mostrar que você é menos cristão, que você é fraco na fé. Não. Problemas psicológicos não é falta de fé, não é falta de Deus, você sabe disso. A Bíblia é um livro que vai te ajudar também no processo. Tá certo? Então, em que ocasião esse salmo seria uma oração adequada? Acabamos de responder, né? Os salmos de lamento são benefícios em momentos alegres? Primeiro, ele nos torna conscientes de que o sofrimento faz parte da vida, aquilo que nós falamos agora há pouco. Segundo, os salmos de lamento nos ensinam compaixão para com os que sofrem. Quando você lê o salmo de lamento, você passa a entender mais o outro. Você passa na rua e você vê uma pessoa ali que vende o corpo para conseguir o seu sustento, e você fica indignado e pensa, por que essa pessoa está nessa circunstância? E às vezes em algumas circunstâncias, alguns olham para aquela pessoa com um sentimento de desprezo, mas pensa, se você tivesse nascido nas condições daquela pessoa, se coloque no lugar daquela pessoa, tenha compaixão para aquela pessoa, expresse uma oração para aquela pessoa, faça algo, talvez, para ajudá-la, e se você não pode fazer nada, apenas, no mínimo, faça uma oração, né? Não nos esquecemos de que passamos por dentro difícil e que pessoas também passam. É isso que o capítulo, aqui quinta-feira, fala para nós. Nossas orações não podem ser orações que só pedem e pedem e pedem. Nossas orações precisam ser orações de tristeza pelo pecado. Eu quero trazer para você aqui o que foi dito nesse capítulo aqui, ó. Leia Salmo 42, verso 8 e Ellen White, Educação, página 112, Poesias e Canto. Neste capítulo, o livro Educação, Poesias e Canto, ela traz textos importantes, eu quero mostrar para você aqui. Olha só o que ela diz na página 159. As mais antigas, bem como as mais sublimes expressões poéticas que se conhecem, encontram-se nas Sagradas Escrituras. Antes que os primeiros poetas do mundo houvessem cantado, o pastor de Midian registrou as seguintes palavras de Deus a Jó. Palavras essas a que as mais elevadas produções do gênio humano não igualam, ou de que não se aproximam, tal é a sua majestade. Ainda em outro texto ele diz: o mais antigo cântico procedente de lábios humanos registrado na Bíblia foi aquela gloriosa expansão de ações de graças pelas hostes de Israel no Mar Vermelho. A Bíblia está cheia de poemas. Quantas vezes na experiência espiritual se repete essa história? Quantas vezes pelas palavras de um cântico sagrado se descerram a alma as fontes do arrependimento e da fé? Você precisa orar, e quando você orar, isso vai abrir as portas do seu coração, vai descerrar a alma e as fontes do arrependimento, para que você se arrependa, para que você sinta angústia pelo pecado. Você vai desenvolver e fazer crescer a sua fé. Isso faz com que também da esperança, descerra da alma da fonte do arrependimento e da fé, da esperança, do amor e da alegria. Foi com cântico de louvor que os exércitos de Israel saíram para grande livramento de sobre Josafá. E ali você pode ver isso registrado em 2 Crônicas, capítulo 20, se não me engano. Com um cântico, Jesus em sua vida terrestre defrontou a tentação. Muitas vezes quando eram proferidas palavras cortantes, pungentes, outras vezes em que a atmosfera em redor dele se tornava saturada de tristeza, descontentamento, desconfiança, temor opressivo, ouvia-se o seu canto de fé e de santa animação. O próprio Jesus buscou orações, salmos, cantar cânticos para repelir os sentimentos ruins. E eu termino aqui com o último texto. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo e alegria eterna. Haverá sobre as suas cabeças gozo e alegria alcançarão. E dele fugirá a tristeza e o gemido. Isaías 35, o versículo 10. Que interessante, meus amados, nós notarmos aqui que nós precisamos fechar aqui a nossa lição
E olha só que ponto. Muitas vezes nós oramos a Deus, meu irmão. Minha irmã, muitas vezes nós apenas pedimos, apenas concentramos nossas orações em nós mesmos. Mas quando nós oramos a Deus utilizando os salmos, nós entendemos a nossa condição pecaminosa, nós entendemos a nossa situação miserável, nós então precisamos buscar ali na oração contrição. Muitas vezes nós oramos e não demonstramos contrição, arrependimento, não fazemos uma invocação que provoque atrito com o pecado. Precisamos ter renúncia, porque a Bíblia diz que Deus vai atuar em nós. Ele vai fazer nos sentir nojo pelo pecado. Sim, nojo pelo pecado. Ali em Ezequiel capítulo 36, ele começa dizendo no versículo 26 que ele vai tirar de nós o coração de pedra e vai colocar em nós um coração de carne, um coração disposto a obedecer, disposto a cumprir todo o querer de Deus, colocar um coração em nós que nos faça sentir nojo pelo pecado. Sim, é Deus que vai colocar a inimizade entre você e a serpente, entre você, servo de Deus, e sobre Satanás. E você não vai sentir mais gosto pelas mesmas coisas, pelas mesmas músicas. Você não vai ficar ali sentindo vontade de perder tempo com aqueles filmes, com aqueles doramas, com aquelas novelas, porque o Espírito Santo de Deus está atuando em seu coração. E você vai sentir prazer nas coisas de Deus, prazer em estar na igreja, prazer em falar de Deus, prazer em sentir a presença dele. Quantas vezes nós passamos 1 hora, 2 horas, 3 horas diante de coisas que são supérfluas, maratonamos séries e mais séries, mas quando temos que passar 10 minutos ajoelhados orando, nós sentimos dificuldade. Passarmos 1 hora lendo a Bíblia, nós temos dificuldade. Passar um dia em jejum, sem nos alimentarmos, apenas, quem sabe, à base de frutas e água, né? O jejum, cadê o jejum? Não se vê mais pessoas fazendo jejum na igreja. Não se vê mais pessoas reduzindo o seu corpo à escravidão, como diz ali Paulo, né? Afligindo a alma. E a Bíblia, quando fala afligir a alma, está se referindo ao jejum, à oração. Eu e você precisamos buscar mais de Deus, mais do Espírito Santo. Que Deus abençoe você, meu querido irmão, e você possa sentir mais de Deus. A Bíblia e o livro de Salmos são cânticos atuais. E aqui no nosso antigo inário, nós temos ali o antigo inário, uma letra de um hino muito interessante, que é uma oração, quero ler com você aqui, o antigo inário é o hino 302, chamado Minha Oração, e no novo inário é o hino 382, se eu não me engano. Mais força me inspira, mais longe do mal, ou mais ódio ao mal, mais calma nas lutas, mais alto ideal, mais fé no meu mestre, mais dedicação, mais gozo em servi-lo, mais paz em servi-lo, mais consagração. Senhor, mais justo me faze, mais sábio o Senhor, mais firme na causa, com zelo e fervor, mais reto na vida, mais triste ao pecar. Um filho, que eu seja um filho submisso, mais pronto em amar, mais puro me faze, Senhor, mais santo em Jesus, mais de sua graça, mais perto da cruz, mais rica esperança, mais fé e poder, para sempre servir-te e te obedecer. Com as palavras desse hino aqui, eu termino dizendo: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Ele te dê a paz. Que Deus abençoe e nós nos encontramos na semana que vem.